seu nome eu agradeço também ao CG Prits, né, toda a equipe que esteve envolvida desde a concepção desse edital. Eu vou apresentar um pouco a nossa proposta, que a gente apelidou ela de Paem Rios, né, e a ideia é fazer um diagnóstico do transporte fluvial aplicado à vigilância epidemiológica e educação sanitária na região do Baixo Amazonas, né. Essa proposta ela foi construída por mim, pela professora Diane, que é do ICTA, pela professora Maria Fernanda, do campus de Monte Alegre, pelo professor Rui, que é do ISCO, pela professora Émilie Stoll, que é do CNRS da França, que é o órgão de pesquisa francês, e por dois colegas que são a professora Lucy, da Federal de Juiz de Fora, e o professor Luiz, do Cefet. É uma proposta que está na linha temática 2, né, que fala de soluções tecnológicas para o controle, monitoramento e prevenção de surtos. E, antes de começar aqui essa parte da introdução, acho que é importante falar que é uma proposta que vem de um trabalho que está sendo feito já desde maio, né, quando as atividades pararam, a gente conseguiu retomar um pouco assim, a cabeça no lugar, que percebemos a necessidade de atuar com o que tinha, né, à nossa disposição, nossas ferramentas, para apoiar, né, o combate a essa situação que a gente está. Então, desde lá, via nosso projeto de extensão Espaços Transversais, Perspectivas e Meio Ambiente, nós cadastramos uma ação que é uma ação de monitoramento geoespacial da pandemia, né, pensando especificamente nas comunidades tradicionais e na interiorização do vírus. Então, é um trabalho que tem sido desenvolvido já há algum tempo, e eu também vou apresentar já alguns resultados que nós já conseguimos, junto com a equipe que eu apresentei no início, e com outras parcerias também de outras universidades, né, em diferentes momentos. Então, a problemática, ela está ligada com a ocupação da região amazônica, né, que é uma ocupação mediada pelos rios, né, a gente sabe disso. Infelizmente, essa é uma realidade que não é uma realidade que é vista, né, e é compreendida no sentido universal, assim. Então, para mim, que não sou da Amazônia e cheguei há pouco tempo, ainda é uma coisa que estou me acostumando, né, e não é uma coisa que se pensa, por exemplo, quando se fala em políticas públicas de transporte, de mobilidade, o transporte fluvial, ele normalmente não é considerado, né, e o transporte fluvial, ele é tudo, né, na nossa região, assim. Então, através do transporte fluvial que ocorre a mobilidade das pessoas, de bens, mercadorias e vetores também, né, e estratégias de saúde, né, tudo isso passa pelo transporte fluvial. A gente tem agora um exemplo, que é o que está acontecendo no Amapá, né, situação de guerra para conseguir levar os geradores, que também passa pelo transporte fluvial. E nesse processo de pensar a interiorização do vírus, né, e de como poderiam ser estratégias de combate em comunidades tradicionais, a gente percebeu que praticamente informações sobre o transporte fluvial eram praticamente inexistentes, né, e também não sistematizadas, né. Então, muitas vezes, essas informações estavam restritas aos usuários, né, as pessoas que usam determinado sabem o horário, sabem o preço, né, mas não tem um órgão centralizado que consegue dizer todas as rotas, todos os barcos, para onde vai, onde para, quanto tempo demora, né. E a gente percebeu que sem isso era muito difícil pensar uma estratégia de combate, de prevenção, considerando essas populações do interior, né, das comunidades e também das cidades, dos municípios do interior. Então, a gente já desenvolveu algumas coisas. Esse mapa é um mapa preliminar que a gente conseguiu fazer ele através de entrevistas com donos de embarcações, com comunitários, lideranças comunitárias, que é um mapa que mostra as principais rotas fluviais aqui dentro do município, né? Então, foi um mapeamento que foi sendo feito via WhatsApp, via gravação, com contatos que a gente já tinha nos interiores, e aí eu comecei a desenhar um pouco essas rotas para ter uma ideia inicial de como pensar, né, essa questão do transporte fluvial.
Bom, isso aqui é o que eu falei, né? Sem esse conhecimento, a gente não consegue pensar como que se dá essa transmissão para comunidades tradicionais, que envolvem indígenas, quilombolas, né, comunidades ribeirinhas. E, ao mesmo tempo, esses dados, né, ter acesso a esses dados de forma sistematizada, de forma robusta, pode nos ajudar a entender as rotas de interiorização das doenças, né, incluindo a Covid-19, e também pensar condições de se estabelecer medidas de prevenção e controle por parte do Estado e das populações tradicionais. Então, assim, nas próprias comunidades tomarem medidas de isolamento, né, conseguirem desenvolverem estratégias próprias que possam funcionar melhor, e também por parte do Estado estratégias de promoção de saúde, né, promoção de testagem, e agora que a vacina está chegando, né, parece que a ciência mais uma vez vai nos salvar, pensar também como que pode ser a logística de imunização, né, como fazer a vacina chegar nos pontos do interior. Então, pensando um pouco nisso, esse aqui é um outro mapa também de um outro trabalho que já está sendo desenvolvido. Ele mostra as unidades de saúde, as UBSs, dentro do município de Santarém e nas regiões de interior, né? Então, é um pouco isso, assim, tentar pensar onde estão os equipamentos, quantos veículos que tem, quanto tempo demora, né? E aí, desse trabalho que está sendo já desde maio, com diversos parceiros, já tem alguns resultados preliminares. Então, essas duas imagens aqui, por exemplo, elas mostram a primeira, acho que a esquerda de vocês, né? Um mapa de frequências de viagens na região do Arapiuns. Então, a gente pode ver que quanto mais distante da cidade, menor a frequência, né? Ou seja, comunidades isoladas têm mais dificuldade de chegar no atendimento à saúde. E, do outro lado, são duas imagens satélites que mostram que é necessário considerar também outros fatores, como, por exemplo, a sazonalidade, né? Então, são imagens da seca e da cheia dos rios, mostrando que algumas rotas, como a rota do Arapixuna, só funciona na seca, só funciona na cheia, né? E aí na seca tem que fazer um outro trajeto, que demora mais. Então, tudo isso são coisas que a gente está considerando, né? Dentro desse estudo maior. Esse outro mapa é um mapa de distâncias, né? Ele mostra comunidades que estão a mais de um dia de distância, se viesse direto, né? Que não é o caso, porque tem paradas no meio do caminho, até outras que estão mais próximas, e aí esse rachurado amarelo mostra o que a gente chama de golden hour, né? Que é o que está dentro de uma hora do atendimento complexo, né? Isso é importante para a gente saber o que não está e onde a gente deve concentrar estratégias de fortalecimento de saúde. Esse aqui é um outro trabalho que foi feito junto com a professora Socorro Pena, com a ONG Sapopema e outros colaboradores, que mostra o impacto da Covid nas comunidades de pesca. Os pontos em azul são comunidades de pesca do município. Esse aqui é um outro trabalho também, que mostra fases de interiorização da Covid dentro da região norte, da Amazônia, e dentro da região do Baixo Amazonas, e por fim, dentro do nosso município. Então, a gente conseguiu dividir essas fases de acordo com informações que estavam disponíveis na Secretaria de Saúde e tal. É um trabalho que a gente deve estar submetendo agora, assim. E aí a gente construiu, então, a proposta do PAEM em cima de um trabalho que estava sendo feito, né, do trabalho que estava andando, e isso foi muito importante para nós, saber que a gente tinha o suporte da universidade para continuar um trabalho que estava sendo feito, que não é um trabalho que está dentro das nossas expertises, né? Eu nunca trabalhei nem com saúde, nem com transportes, mas fui a isso pela necessidade mesmo, né? Pela vontade de dar uma resposta. Então, é muito legal quando a universidade dá recurso para que a gente continue fazendo isso, né? Obrigado ao FOPA por isso. E aí a gente desenhou, então, o PAEM em cima de 3 linhas de investigação e intervenção, que aí estão junto com os nossos parceiros, incluindo a Exam Júnior, né, como empresa júnior, que também foi muito importante para a gente construir a proposta. Então, uma primeira linha é a linha do diagnóstico e sistematização. Basicamente, a gente quer saber dados de transporte fluvial em nível institucional, então, o que a Capitania dos Portos tem já, né, o que o município tem para nos dizer.
o que as empresas têm para nos dizer e o que os usuários e os operadores, né, as tripulações têm para nos dizer. Então, a ideia é que a gente faça um censo mesmo, nos portos, para entender um pouco como que isso funciona. Uma segunda linha é uma linha de educação sanitária, né, na qual a gente pretende, com foco nos usuários e nas embarcações e nos portos, identificar como que estão as condições sanitárias, como que estão condições de higienização, o que foi feito na pandemia para controlar o espalhamento da doença, né, se teve alguma medida, qual seria uma medida adequada, e aí a gente pretende, junto com a empresa Júnior, criar adesivos para colocar nas embarcações, né, em rotas principais, com medidas, né, de isolamento, uso de máscara e tudo mais. E, por fim, né, já que a gente vai ter todo esse trabalho de levantamento de dados, a gente pretende rodar, né, gerar dados para rodar um modelo epidemiológico que considere o transporte fluvial. Então, isso vai ser feito junto com professores dos departamentos de matemática em Juiz de Fora, né, e aí a ideia é que isso também possa funcionar para a gente pensar estratégias de insumos, né, esse tipo de coisa. Então, são essas 3 linhas principais de ação. E é importante falar também que nós estamos já com uma conversa madura junto com o Ministério Público do Estado, dentro do Acordo de Cooperação Técnica, e aí, a princípio, assim, nos parece que esse vai ser o primeiro plano de trabalho fechado junto com o MP, dentro do Ministério Público, para que a gente possa desenvolver em conjunto esse plano de trabalho, tá? Então, a nossa área de estudos, ela é multiescalar, né? Então, a gente tem informações desde a região norte como um todo, até o estado, mas o que mais nos interessa é a interiorização, né? Então, essa interiorização, o nó mais fino dela seria o nó da cidade, a interiorização no sentido urbano-rural, né? No sentido cidade-comunidades, pensando nas comunidades tradicionais. Então, o objetivo geral desse trabalho é gerar dados sistemáticos do transporte fluvial, criar estratégias de intervenção para a contenção da interiorização no sentido das comunidades e no sentido dos municípios do interior. Nesse sentido, também um trabalho que está pensando a região do Baixo Amazonas, né, os outros municípios que a UFOPA também tem campi. E aí também a gente pretende gerar subsídios para ações de prevenção e combate, como instalação de barreiras sanitárias, logística de vacinas, realização de campanhas de testagem e a produção dos modelos epidemiológicos que se enquadrem na nossa realidade amazônica. O público-alvo são agentes associados com transporte fluvial, então, passageiros, empresas, tripulações, usuários, né, do modal, e órgãos públicos envolvidos com a regulação da navegação, então, a Capitania dos Portos, por exemplo, a Marinha, né, e órgãos envolvidos com estratégias de saúde e prevenção, Secretaria Municipal de Saúde, né, Regional de Saúde do Baixo Amazonas. A nossa metodologia, né, a gente pretende, então, iniciar com uma reunião participativa, com atores-chave. Com atores-chave a gente tem, tipo, desde pessoas do ramo da empresa, né, pessoas do transporte individual, né, os barqueiros, né, para entender um pouco quais são as demandas dessas pessoas, como que eles percebem essas problemáticas e quais são as perguntas de pesquisa que a gente pode se fazer para responder perguntas que sejam da sociedade, né? Então, a gente pretende iniciar com essa etapa de abertura, também uma etapa de levantamento de dados que já existem junto ao MP, dentro do Acordo de Cooperação Técnica, que eu mencionei, e aí a etapa mais robusta de campo, que vai ser o censo, de fato, das embarcações, né? A gente quer entender quantas tem, quais são as rotas, quantas pessoas viajam, quantas pessoas em cada barco, a inspeção de embarcações e terminais portuários, que entra um pouco dentro da educação sanitária, a produção de peças publicitárias de educação sanitária. Tudo isso seguindo, né, as medidas de biossegurança, que estão dentro do plano de biossegurança. Então, o nosso orçamento inclui também kits, né, de higiene para as pessoas que estiverem em campo, os questionários vão ser aplicados no celular, né, então, para evitar também troca de caneta e tudo mais.
E os materiais de educação sanitária também vão ser produzidos em formato digital, para que eles possam ser espalhados via WhatsApp, né, via redes sociais, também diminuindo o uso de papel, o uso de recursos. Tá? O que a gente espera com isso? Né? Então, a gente espera entregar, ao final do projeto, um banco de dados, que tenha o fluxo das embarcações de passageiros, a partir dos portos de Santarém. Isso vai tanto para a comunidade científica, quanto para os órgãos do Estado, né, os órgãos que possam ser interessados. Um relatório de diagnóstico das condições sanitárias nos portos e nas embarcações, a adesivagem das embarcações e dos terminais com o logo da UFOPA, né, isso a gente entende também que fortalece a visão da universidade na região, e os produtos acadêmicos, né, que a gente já tem alguns em andamento, como foi mostrado no início, mas a gente pensa que consegue também produzir coisas de alto nível, né, para periódicos aí de grande impacto e eventos. As peças de divulgação, o modelo epidemiológico vai ser uma parte bem importante, a continuidade das ações de vigilância geoespacial, que já estão em curso desde maio pelo nosso projeto de extensão, Espaços Transversais, e um estudo preliminar sobre a logística de imunização. Né? Então, como que pode fazer com que estratégias de saúde, vacinas, cheguem aos interiores de uma maneira otimizada. Aqui são 4 planos de trabalho que a gente desenvolveu para dar suporte a esse projeto, né? Um deles é voluntário, então, assim, cabe ainda mais aporte de recursos, a gente está buscando isso junto ao órgão francês também, para ver se a gente consegue deixar a proposta mais robusta, inclusive com testagem de comunidades, testagem em embarcações, né, para melhorar o nosso modelo epidemiológico futuro. Bom, cronograma rápido, e é isso, muito obrigado. Obrigado a todos os colaboradores também, e obrigado a todos os organizadores do evento, e parabéns aos outros colegas pelas propostas que estão sendo apresentadas, tá? Muito obrigado, professor João. Vou passar, então, a próxima.